Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes é polêmico na Bíblia e muita gente não compreende ainda que a Bíblia é uma coisa que ela foi escrita sobre símbolos. Praticamente tudo que tem na Bíblia ali tem um efeito literal e tem um efeito simbólico. E uma coisa que sempre bate muito na tecla é a questão já ali do início, né? Em Gênesis, né? Na criação, onde se fala sobre o pecado, grande pecado original. Muita gente que ainda é leiga no assunto, não é nem que é leiga, né? Porque não tem aquela certa ignorância e não busca a compreensão sobre tudo que tem ali. Não busca a compreensão sobre a simbologia que se coloca ali em torno da Bíblia, né? Em torno das Escrituras. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje, é claro que existem muitos simbolismos sobre isso, mas nós vamos falar sobre o pecado original. E o que quer dizer isso? Muita gente vem muito perguntar sobre a questão da maçã. Poxa, a gente foi punido por causa de uma maçã, né? Porque Eva comeu a fruta, né? Primeiro que na Bíblia não tem fruta, né? Primeiro na Bíblia tem um fruto, né? Ela usou do fruto. Então aí você já começa a compreender a ideia do símbolo, do simbolismo. Então não é uma fruta, é um fruto. E quando se fala nessa ideia do fruto, a ideia da maçã, ela veio muito depois das Escrituras, ela veio com um sacerdote. Eu não me recordo aqui a data, nem o nome do sacerdote, mas foi um sacerdote que colocou ali nas suas ideias, que colocou que era uma maçã. E por que a maçã? Por que não outra fruta? Antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente, como eu falei, né, muita gente não pesquisa, então muita gente não vai saber, que é o arquétipo. O que é o arquétipo? Arquétipo nada mais é do que uma ideia primordial sobre todas as coisas, né? Então tem os símbolos que foram criados para gerar determinadas sensações das pessoas, né? Por exemplo, a águia é uma questão de poder, de primazia. O leão também é uma outra questão de poder. O lobo, né, tá sempre à frente, é aquela união de matilha, de família. Então existem várias ideias de arquétipos que a gente pode seguir. E uma delas é a maçã, né? Então esses arquétipos, eles servem para ativar no nosso sistema, seja no consciente ou no subconsciente, ele ativa determinadas funções, que seja de medo ou de coragem, né? De terror ou de vontade. E a maçã, ela está dentro desses símbolos arquetípicos, né? Ela está dentro do arquétipo. E quando você começa a compreender sobre essa questão de arquétipo, você começa a desbloquear um pouco mais a sua... como é que podemos dizer? A sua percepção sobre o que está escrito ali nas escrituras, ok? Então, ó, a maçã, o arquétipo da maçã é o arquétipo de desejo, de vontade, de querer, aquela vontade ali. Por isso que um determinado celular aí, né, uma determinada a marca, usa uma maçãzinha. Que a maçã por si só, ela já é desejo. A maçã mordida, ela atrai muito mais essa vontade, né? Então, sabiamente, você nem percebe, mas às vezes você é doido por essa marca, né? Por questão só do símbolo que ela usa ali, né? Que ela não difere muito de alguns celulares que são tops de linha, né? Mas você enlouquece ali por conta do símbolo e você nem percebe isso. Se ele falar que agora, você vai falar: o Gabriel tá ficando maluco, falando esse tanto de bobagem. Mas não é bobagem. Tira o símbolo, você vai ver que ele é um celularzinho qualquer. Daqui a pouco a sua cabeça para de funcionar através do símbolo que ela coloca ali e começa a funcionar só em cima do aparelho. Você vai ver que qualquer um outro aparelho se compara àquele celular daquela marca, né? Então, assim, essa questão do desejo. Então, quando se fala no pecado original, onde Eva mordeu ou comeu do fruto,
quer falar muito mais de um sentido de desejo, né? E que tipo de desejo é esse? É um desejo de atração, né? Desejo de querer, de vontade, de que a serpente, né? Ali, né? Satanás ali colocou um desejo em cima de Adão e Eva, que Adão não quis provar, mas Eva, ela sentiu vontade. Aí vem outro caso, né? Vem uma outra função mental e cerebral, onde difere o masculino do feminino. Homem é muito mais razão, né? Homem, ser humano, dividido entre homem e mulher, é razão. Ele vai observar, vai ver os perigos, as dificuldades que pode ter ali, e ele vai querer se afastar dali para não atrair isso para perto dele. Já a mulher é mais emoção. A mulher coloca emoção em tudo, né? O sexo feminino é isso, é emoção. Então, se você coloca algo que a emociona, que a instiga, ela vai sentir vontade. E por isso, e aí que está o pecado. Por isso que fala sobre o pecado do homem e da mulher, entendeu? E depois que Eva provou do fruto, ela fez o quê? Ela usou a emoção para destrinchar um pouco a razão de Adão. Então, aí é que está a questão do pecado, né? E com isso, nós vamos ficar até aqui, porque depois nós vamos destrinchar muito mais coisas sobre isso. Nós vamos fazer alguns vídeos falando só sobre essa questão do pecado original, do que significa o pecado original, né? Hoje nós falamos sobre a questão da maçã, por que a maçã, por que é a maçã, por que esse desejo, por que é a mulher, por que é o homem, entendeu? Então, o homem é razão, ele não vai, entre aspas, ali em qualquer coisa, porque primeiro ele vai observar os riscos. A mulher é emoção, né? Por mais que coloque essas questões de sexualidade e tudo, você nota que a mulher ela se joga um pouco mais do que o homem. O homem é mais recluso, né? Então, por mais que o homem tente, quem tem um domínio dessa parte é a mulher, ou deveria ser a mulher, né? O homem ele sempre vai pensar, e quando ele vai partir para cima, é porque já pensou demais e falar, lá, a mulher não. A mulher você vai, observa, se ela olhar que tem um interesse, ela vai, né? Então, assim, existe essa diferença entre homem e mulher. Não é que, claro que vamos pensar de um lado no contexto de estudo, não de como é que eu posso dizer aqui? Não de machismo, feminismo, essas frescuraiadas que hoje tem tudo aí, né? Então, pensar num contexto de razão e emoção, né? Para que a gente possa contextualizar tudo e não deixar ninguém sendo ferido. Eu acredito que hoje em dia tudo fere todo mundo, né? Tudo machuca todo mundo, tudo atrapalha o caminho de todo mundo, né? Então, assim, nós vamos fechar um pouquinho aqui e nos próximos vídeos eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre várias formas que tem sobre a questão do pecado original, ainda nessa parte de Adão e Eva, ainda nessa parte da maçã, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então vamos nos preparar um pouco para mais aí, que para muita gente talvez a cabeça vai explodir, beleza? Beijo no coração, até a próxima. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite.